Olá, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução aos Sistemas de Comunicação. Nessa aula iremos falar de equalização de canal. Na aula passada, nós modelamos um canal de comunicação discreto. Nessa aula, iremos entrar um pouco mais a fundo neste canal, uma vez que vimos na aula passada que o canal discreto, na verdade, ele recebe um sinal discreto, passa por um segurador que transforma esse sinal discreto num sinal contínuo, que este sim é transportado pelo canal, que nos canais físicos são sempre contínuos. E o receptor precisa agora recuperar o sinal, ou amostrar esse sinal contínuo para recuperar um sinal discreto. Nós vamos ver que a influência do canal agora pode influenciar a recuperação dos bits e resultar em numa taxa de erro. Vamos ver como? Vamos usar o seguinte exemplo. Temos um canal físico agora que está recebendo uma onda contínua, um sinal contínuo. Este sinal pode ter diferentes taxas de bits, ou seja, ser mais rápido ou mais lento. Ao passar pelo canal, ele será distorcido. E agora, para recuperar esse sinal, nós definimos um limiar de detecção. Então, se o meu sinal preto, que é o sinal recebido após passar pelo canal, estiver acima do meu limiar no momento de amostragem, que eu defino como o fim do tempo de bit, eu considero como sendo que eu recebi um 1. Se ele estiver abaixo do meu limiar, eu considero como se eu tenha recebido um 0. Notem que para o primeiro e o segundo exemplos, eu recupero muito bem o meu sinal. Mas para o meu terceiro exemplo, quando eu tenho uma taxa de bits muito altas, eu vou ter erros. Nesse ponto, nesse bit, eu deveria estar recebendo um 1, mas a minha linha preta está abaixo da linha vermelha, ou seja, eu recebi um 0. Então eu tenho um erro de bit. A mesma coisa nesse ponto. Eu deveria estar recebendo um 0, mas eu recebo um valor acima da minha linha vermelha, então eu recebi um 1. Vamos então chamar esse efeito de interferência intersimbólica. O que é isso? É quando os bits anteriores influenciam o bit atual e mudam a forma de onda deste bit. Aqui alguns exemplos, né? Eu gerei 8 sequências, todas terminando com um bit 0, e podemos observar que dependendo se antes desse bit 0 eu tinha um 0 ou um 1, a forma de onda é diferente. Então, aqui eu mostro a influência do bit anterior no bit atual. Nesse caso daqui, apenas o bit anterior está influenciando o bit atual. Mas se eu aumentar a minha taxa de bits, eu posso ter uma influência de outros bits, dos bits mais anteriores, também no bit atual. Portanto, para visualizar este efeito, a gente acaba usando o que a gente chama de diagrama de olho, que tem essa carinha aqui. Então, diagrama de olho porque parece, né, que temos um olho nessa posição. E como que ele é construído? Então, imagina que eu enviei uma sequência aleatória de bits pelo meu sistema, pelo meu canal, e agora notem que além da distorção do canal, eu tenho também um certo ruído aditivo sobre ele. Ruído aditivo é o assunto da nossa próxima aula, mas vamos assumir que ele está presente aqui. E aí eu vou fazer o seguinte para construir o diagrama de olho. Eu vou pegar 2 bits, uma janela então de 2 bits, e vou olhar a resposta do meu canal nesta janela e vou reproduzi-la num osciloscópio, por exemplo. E aí eu pego os próximos 2 bits, a próxima janela de 2 bits, nesse caso essa daqui. E pego a resposta do canal neste intervalo e sobreponho no meu gráfico. E vou fazendo isso repetidas vezes.
aqui para a minha terceira janela, quarta janela, quinta janela e assim por diante. Se eu posso sobrepor muitas janelas, eu acabo criando então essa figura, o nosso diagrama de olho. O que é importante observar no diagrama de olho? Nesse caso daqui, temos uma onda com 10 amostras por bit. Então, a amostragem irá ocorrer neste instante aqui, que é o instante 9, porque eu começo em 0 e o meu bit termina em 9. Nesse momento, de acordo com esse esquema que eu estou construindo, será amostrado o meu sinal. E eu quero que neste ponto, a distância entre os valores altos e baixos da minha onda seja a máxima possível, para facilitar a distinção entre zeros e uns. A largura do diagrama de olho, isso vai depender principalmente do tamanho, do número de amostras da minha sequência. Agora, se eu usar uma sequência mais rápida, com 5 amostras por bit, por exemplo, olha o que acontece com o olho. Ele fecha. O que significa esse olho estar fechado? Significa que eu vou ter uma variação grande de valores quando eu envio um bit 1 e uma variação grande de valores quando eu envio um bit 0. Isso implica que vai ser difícil eu conseguir distinguir o meu bit 0 do meu bit 1. Ou seja, a minha chance de ter erros ao recuperar esse sinal é mais alta. Obviamente, a gente quer, então, abrir este olho. E como que a gente pode abrir o olho? Uma maneira de fazer isso é usando o equalizador. Qual que é a ideia do equalizador? O equalizador, ele funciona como o inverso, ele tem um efeito inverso do canal de tempo discreto. Ou seja, se eu enviei uma onda discreta no caso, ela tem um diagrama de olho perfeito, ela só tem transições abruptas no momento que eu mudo meu bit. Ao passar pelo canal, ela irá distorcer o meu olho, meu diagrama de olho. Irá distorcer minha onda que vai gerar esse diagrama de olho fechado. Ao passar pelo equalizador, a gente busca recuperar aquele diagrama de olho perfeito que tínhamos antes, o que implica em recuperar o sinal que tínhamos antes. Passando para a matemática, como que a gente pode pensar no equalizador? Então, a gente já viu que o nosso sistema, nosso canal de tempo discreto, ele é modelado como um sistema linear invariante no tempo. E como que a gente pode descrever um sistema linear invariante no tempo? Pela nossa resposta ao impulso. Então, dado uma entrada qualquer, podemos saber qual que vai ser a saída do nosso sistema simplesmente convoluindo a entrada com a resposta ao impulso, que é característica deste sistema, deste canal. O objetivo do equalizador é que, colocando a saída do meu canal no equalizador, eu quero recuperar o meu sinal original, ou ao menos uma estimativa muito próxima do meu sinal original. Daí o chapeuzinho sobre o X. E como que a gente faz isso? Qual que é a conta, qual que é a operação matemática que nos permite recuperar esse sinal? Bom, não vamos entrar nisso aqui, porque eu posso garantir para vocês que ela é uma operação chata de se fazer. E como nós engenheiros gostamos de simplificar a nossa vida, buscamos outras maneiras mais simples de fazer isso. Para isso, iremos usar a transformada de Fourier. Vamos ver como? Assumimos então que a minha entrada x pode ser descrita pelo seu espectro x de k. E vimos na aula passada que um slit, um sistema linear invariante no tempo, pode ser
descrito no domínio da frequência pela sua função resposta em frequência. Então, a saída y de k, ela é dada pela multiplicação do espectro de entrada vezes a função resposta em frequência para cada um dos seus coeficientes. Agora queremos então recuperar o sinal original, ou seja, dado o espectro da função de saída, da minha onda que saiu do canal, eu quero recuperar o espectro da minha onda original. Olhando esta equação daqui, isso não parece ser tão difícil, parece? Basta que eu divida o meu sinal de saída pela função resposta em frequência. Então, a estimativa do sinal recuperado, do sinal de entrada recuperado, vai ser dada pelo meu sinal de saída do canal dividida pela função resposta em frequência do canal. Então, o equalizador nada mais é do que um filtro inverso do canal. E o que acontece se eu aplicar o equalizador sobre meu diagrama de olho? A tendência é que ele abra o olho do diagrama de olho. Então, aqui alguns exemplos. Quando eu tenho um sinal aqui sem ruído, tá? Mas não equalizado, então sofrendo distorção que resulta na interferência intersimbólica para diferentes taxas de amostra por bit. Note aqui para 3, né, como a gente praticamente não vê mais o olho, e mesmo para 5 o olho já está muito pequenininho. Mas aplicando o equalizador, a gente consegue recuperar um diagrama de olho perfeito. Na teoria, tudo é muito lindo, mas e na prática? Será que isso é mesmo capaz de ocorrer? Lembra que na prática, a gente sempre vai ter ruído. Se eu tiver ruído adicionado ao meu sinal, que são essas variaçõezinhas aqui, que a gente observa essas pequenas oscilações, o ruído poderá ser amplificado pelo equalizador, às vezes resultando até num diagrama de olho mais fechado do que antes. Então é sempre importante tomarmos cuidado com como projetamos o nosso equalizador. Às vezes ele não precisa ser um equalizador perfeito, basta que ele garanta uma abertura suficiente do olho. Na próxima aula, nós iremos olhar com mais detalhes a influência do ruído na nossa transmissão. Pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos como que o canal influencia a transmissão de sequências de bits e como isso resulta em interferência intersimbólica, que dependendo da taxa de amostragem, né, do número de amostras por bits usadas, pode resultar num aumento significativo da taxa de erro. Usamos então um equalizador para tentar compensar isso, mas o equalizador tem seus limites, especialmente a amplificação do ruído. Na próxima aula, veremos mais detalhes sobre como lidar com o ruído. Até lá!